Pessoal, então, boa noite a todos aí novamente. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa revisão, né, de conteúdo referente à prova. Já expliquei para vocês na aula de ontem, né, como vai ser a condição da prova, né, vamos ter aí as atividades, né, as questões em relação a cada assunto daquele que eu coloquei para vocês ontem do cronograma, né, de material que vão cair na prova. Em relação a transporte, pessoal, a gente tem que entender que o transporte, na realidade, ele tem algumas importâncias, como eu falei para vocês ontem, e iniciei falando, né, sobre ela traz algumas vantagens, né, totalmente competitiva para quem utiliza o modelo de transporte mais adequado em relação à característica do seu produto, né? E aí, a importância do sistema de transporte, ele vai garantir alguns elementos aí bastante significativos, que seria esses que estão sendo apresentados aí para você, né? O aumento da competitividade da, da empresa perante o mercado, né? E aí vai permitir a empresa atender uma demanda diferente, garantir economia e redução de custo, foi o que eu tinha falado aí na última aula para vocês. Tá? O sistema de transporte, na realidade, a gente tem que pensar nele como um ciclo completo, né? Dentro da estrutura adequada ou aquilo que você precisa ter. Em relação à característica do sistema de transporte, e aí eu coloquei 3 aí para vocês, que seriam custo do serviço, tempo médio de entrega e perda e danos, né? Toda vez que a gente pensa em transporte, a gente tem que pensar nesses 3 elementos, que são os elementos básicos e os principais dentro da estrutura de transporte, né? Eu preciso verificar o custo em relação a isso, o tempo que eu vou gastar durante o meio de transporte e o que eu vou perder, na realidade, quando eu falo perdas e danos, é em relação ao próprio equipamento e à mercadoria que vão estar diretamente ligada a ele, tá? O que eu quero trazer para vocês assim de mais significativos quando se fala de transporte, né? Toda vez que a gente fala de transporte, como eu falei para vocês, que o tempo na realidade é um elemento principal dentro da estrutura, tá? E aí, depois eu vou voltar em relação a isso. Eu quero só passar para os tipos de modais, depois eu volto lá nos primeiros slides, né? Toda vez que a gente fala em tipo de modal, nós vamos ter aí 5 tipos de modais diferentes: ferroviário, rodoviário, aéreo, hidroviário, dutoviário. Cada modelo, ou cada característica de tipo de modal, ele traz algumas particularidades e principalmente o seguinte: vantagens e desvantagens na utilização deles. Por isso que eu falei para vocês ontem sobre intermodalidade e multimodalidade, né? Que esse conceito e essa aplicação, ela ajuda porque você junta mais de um modelo de modal para garantir essa deficiência que algum vai ter dentro da movimentação de carga que você vai precisar fazer. Em relação aos modais, vamos trabalhar aqui algumas características básicas para a utilização de cada um deles. O que eu quero dizer nisso? Quando a gente fala de logística, a gente tem que entender o modelo de cada segmento meu de negócio e principalmente o modal que eu vou utilizar. Modal ferroviário, né? Ele, na realidade, é um tipo de modal que tem umas características muito específicas em relação a ele, né?
ele é um modal normalmente utilizado para transporte de materiais ou principalmente matéria-prima. E aí seria o seguinte, que matéria-primas são essas? Né? Ele é utilizado principalmente para produtos que tenham baixo valor agregado e você utiliza longas distâncias para a entrega desse produto. Né? Então, toda vez que a gente pensa em transporte ferroviário, a gente tem que lembrar dessas características. Né? O produto ele tem que ter, não pode ser um produto de valor, quando eu falo de valor agregado, né, eu estou falando de por tonelada, por unidade, então assim, você não pode ser um produto caro, né? E a outra coisa também é produtos com alto volume. Também você utiliza dentro da estrutura do transporte ferroviário. Outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, em relação ao tempo. Né? Se você tem um produto que necessita a condição de entrega rápida, esse tipo de modal ele não é o satisfatório. Por quê? A sua velocidade é baixa, né? E também existem algumas particularidades de locais onde a sua entrega tem que ser específica. Em relação ao, ao tipo, o tipo em relação ao modal, eu vou só passar isso daqui porque eu quero pegar na parte do custo, né? O transporte ferroviário, ele tem o quê? Alto custo fixo em equipamentos, né? O que eu quero dizer com isso? Ele não é muito utilizado no Brasil porque a sua condição de aquisição é muito cara, né? Mas o custo operacional dele, quando a gente chama isso de custo variável, ele acaba sendo um custo variável baixo, né? Então, por isso que ele é muito utilizado para quem? Produtos químicos, siderúrgicos, né? Que tem uma capacidade de movimentação muito grande e o custo desse produto é baixo, né? Então, o custo operacional, né, comparado, né, ao transporte rodoviário, transporte aéreo, ele acaba sendo bem menor. Tá? Então, lembre disso. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, mas não. Então, lembre que ele tem essa característica, ok? Transporte ferroviário. Transporte rodoviário, nada mais, ele é um meio de transporte assim, o que a gente utiliza mais no Brasil, né? Serve, na realidade, para rotas de curta distância de produtos acabados e semi-acabados, né? Aqui no Brasil, é o meio de transporte que a gente mais utiliza, sendo que é um dos que tem o maior custo elevado em sua operação, né? A vantagem dele que você tem é que você consegue levar o produto de uma porta a outra, então você consegue colocar o produto em qualquer lugar do Brasil, né? Ele é muito mais rápido do que o sistema ferroviário, devido a esses serviços, só que ele, quando se fala do transporte rodoviário, o custo fixo é baixo, sendo que o custo variável ele acaba sendo médio. Médio para alto, né? Hoje a gente fala médio, né? Mas o custo de movimentação de cargas dentro da estrutura operacional, né? Ele acaba sendo alto. Aqui no Brasil a gente utiliza mais ou menos mais de 70%, 80%, né, da movimentação de cargas é feito pelo modal rodoviário por causa dessa facilidade que você tem de levar produto de um local a outro, só que em contrapartida a isso, você tem
uma deficiência que é em relação ao custo que você tem do produto, ok? Então a gente tem que lembrar disso daí. Eu estou passando rápido porque tem muita coisa, a gente já detalhou isso tudo quando a gente tratou especificamente da matéria, tá? Hoje a gente só está passando, dando uma passada geral em tudo aquilo que a gente viu e aquilo que pode cair na prova, né? Transporte aéreo. O transporte aéreo é considerado um dos transportes mais caros que nós temos, né? Mas aí ele tem algumas vantagens dentro dessa estrutura, né? Porque é um meio de transporte que traz para a gente uma condição de velocidade de entrega do produto, né? E também uma outra vantagem é que você pode levar cargas para distâncias mais longas, sendo que, mediante a essa prática desse modal, nem você não consegue, na realidade, movimentar quantidades muito expressivas de produto, né? Então, ele tem um limite de carga no seu processo operacional, tá? Mas, assim, ele traz essas vantagens, né, de confiabilidade dentro da sua estrutura de perdas e danos. Quando se fala de tempo de entrega, essa variedade de diferença de tempo é quase nenhuma, mas comparado aos outros tipos de modais, ele se torna o mais elevado de todos. Por quê? Porque quando você vai contratar um modal aéreo, você paga pelo peso, paga pelo volume, paga pelo o espaço que você vai utilizar e N outros custos que é aplicado dentro desse tipo de modal. Tá? Em relação a ele, o aéreo, o custo fixo se torna muito alto, né, por causa da aquisição das próprias aeronaves. O custo variável, né, é alto. É muito alto quando você fala nesse tipo de modal. Tá? Um outro tipo de modal, a gente fala do modal hidroviário, né, que é um outro tipo que a gente utiliza dentro da estrutura dos modais. Ele é utilizado, ele está dentro. O que eu queria falar para vocês aqui, que eu falei na última aula, não sei se vocês lembram, quando a gente tratou de transporte, ele está dentro da estrutura do modal marítimo, porque quando você fala de modal marítimo, deixa eu pegar aqui, o modal marítimo, ela pode se dividir, né, em modais fluviais e lacustres, né? E a gente tem, assim, a navegação, que a gente chama que é a navegação de longo curso e cabotagem, né? O que é navegação de longo curso? É quando você faz uma viagem que tem a ligação entre países. A distância ou a operação é navegação internacional. Aí nós estamos chamando isso de longo curso. Quando eu falo de cabotagem, é quando a navegação ela é feita dentro do país. Tá? Aqui dentro do país a gente chama de cabotagem e quando é viagem internacional é longo curso. Só que quando a gente fala do modal hidroviários, você está utilizando mares ou lagos para transportar as cargas nas hidrovias, né? Ele é limitado por localização, né? É um tipo de transporte mais lento que a ferrovia, tá? O custo dele é um dos custos operacionais mais barato que nós temos. Quando a gente fala das hidrovias, aí eu vou estar falando de hidrovias, estou falando de modo geral, né? Quando eu falo de transporte
marítimo, né? Então, assim, ele acaba sendo o mais barato, só que ele tem uma característica muito parecida do transporte ferroviário, porque você tem que movimentar uma quantidade alta de produtos, ok? Só que os produtos têm também baixo valor por volume movimentado. Tá? Então, se nós fôssemos pegar todos os tipos de modais, o transporte de carga por mar, o marítimo, ele se torna o meio de transporte mais barato que nós temos. Tá? Outro tipo que nós temos, dutoviário. Esse aqui ele é muito específico, né? Que são dutos que trabalham assim 24 horas e movimentam cargas muito específicas, né? Produtos líquidos, gasosos, né? Então, o exemplo que a gente tem que é petróleo, gás natural. Então, esse tipo de transporte, esse tipo de produto é transportado através do modal dutoviário. Né? Você cria dutos, né? Para que esse produto ele possa se movimentar sendo entregue de um local para outro, né? O custo dele, né? Ele é um custo médio, mas ele acaba sendo mais barato que o transporte ferroviário. E uma outra coisa importante é que é um tipo de operação que não tem interrupção em momento algum. Você pode ter a sua operacionalidade 24 horas por dia, 365 dias no ano. Então, ele é bastante utilizado. A Petrobras utiliza muito esse tipo de logística de transporte de carga, né, porque ele se torna mais barato, né, e garante aí uma eficiência operacional muito grande, porque você não tem interrupção em momento algum durante o seu processo. Bom, e aí quando você fala de multimodalidade e intermodalidade que nós falamos, você pode criar aí combinações diferentes, né? Só um modelinho aí para vocês recordarem aquilo que a gente já tinha falado, tá? Mas você utiliza o meio de transporte tendo essa combinação entre modais para atender uma característica específica em relação ao mercado. Tá? Ah, em função do modal, alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, não, professor. Tá, então, assim, em relação a transporte, o que vocês precisam entender, então? Função do transporte, objetivos aplicados a ele, custos, o que é mais vantajoso, o que é menos vantajoso, e a sua própria operacionalidade dentro da estrutura logística. Ok? Então é o que a gente vai. Professor, Oi. você vai disponibilizar a aula de hoje que você está gravando? Vou. Eu tentei gravar outra e não consegui lá, não sei por quê, mas eu vou tentar disponibilizar para vocês. Ok. Tá? Dúvidas aqui em relação a modais de transporte? Não, né? Então, assim, fiquem atentos. Todo o material está lá, nos dias, né? Se vocês forem olhar lá, todos os dias lá, todos os materiais foram postados, né? Foram liberados para vocês. Então, para cada dia de aula, para cada capítulo lá que foi trabalhado em sala de aula nos dias, tem todo o material. Esse material que eu estou mostrando aqui para vocês hoje, estão todos eles lá postados nas datas e nos dias de aula que nós tivemos. Ok? Então, vocês podem pegar lá todo o material em relação a isso. Então, a gente falou sobre transporte, né? Vamos falar um pouquinho sobre os hipotermes. Deixa eu pegar aqui.
nós temos também os Incoterms, né, que eu falei para vocês. Na realidade, os Incoterms são sistemas de contratos de transporte em relação ao mercado internacional. Né? Eles, na realidade, os Incoterms, se eu perguntasse o seguinte, qual é a finalidade dos Incoterms perante ao meio de transporte e movimentação de carga no mercado internacional? Alguém arriscaria me dizer o que ele é? Bem, pessoal. Ele é um sistema, na realidade, que oferece o quê? Padrões, não é isso? Padrões de vendas internacionais. Isso aí. E, na realidade, ele vem na função de distribuição, despesas e riscos, né? Dentro do transporte. Né? Então, ele cria o seguinte, os Incoterms, ele vem para criar algumas regras e padrões internacionais que garantam a segurança da carga, tanto para quem está importando quanto para quem está exportando. Tá? E aí vão existir, na realidade, os Incoterms, ele é importante porque ele vai contribuir por um processo, né, de garantia de previsão de entrega deste produto perante ao cliente. Né? Então, assim, ele é importante nessa estrutura. Quando a gente fala de Incoterms, né, a gente vai ter alguns níveis de Incoterms, e aí vão existir aí, para cada um deles, um grupo de contratos que vão especificar assim, eles vão estar diretamente ligados à característica do próprio modal. Alguns tipos envolvem todos os modais, né? E outros vão ser muito específicos, que são feitos para garantir uma única forma operacional. Né? Opa, desculpa aí que eu deixo só. Tem alguém que está querendo entrar lá e aí a gente tem os grupos determinados aí para garantir essa condição aí de particularidade em relação aos modais. Né? Então você tem aqui, ó, o grupo E, que você só tem um tipo de contrato. Você tem o grupo F, que tem 3 tipos, o grupo C, 4 tipos, e o grupo D, que tem 3 tipos de contratos. Né? Como é que funciona cada um deles? Né? O primeiro é ex-work, onde o vendedor, né, ele deixa a mercadoria, não desembarca para o exportador, à disposição do comprador nas suas instalações ou no local nomeado dentro e do prazo estabelecido. Né? O comprador, ele deve arcar com todas as despesas, custos e riscos a partir do ponto de entrega de origem. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que eu tenho aqui, só um momento, que eu vou pegar o outro slide, que eu acho que vai ser melhor para vocês entenderem. Como eu estou fazendo aqui, gente, ó, só vocês entrarem lá, você tem todos os slides, todos os materiais, eles estão dentro das datas e aulas que nós tivemos. Né? Deixa eu pegar aqui, porque eu disponibilizei para vocês um mais específico.
dia 7. Deixa eu ver se está no dia 7. Eu abri aqui. Cadeia de suprimentos, não. Eu mandei para vocês, acho que foi esse daqui, sistema de transporte, Incoterms. Esse foi na aula passada. Eu tinha mandado uns slides para vocês que davam uma ideia. Frete. Outra coisa, pessoal, o material de frete não vai cair na prova, tá? Vai cair. Aquele Oi? tipo de frete, professor? Nossa, cálculo de. Oi? Graças a Deus que era difícil decorar. Não. Incoterms vai cair. Frete, que não. Entendeu? Sim. Ai, tô achando que ele sumiu aqui do que eu tinha feito. Aqui é mais fácil de entender. Assim está melhor para vocês entenderem do que nos slides. Então vamos lá, ó. Os Incoterms, o seguinte. Como nós vimos, nós temos lá os modelos de Incoterms. Ok? Eles estão. Então eu tenho lá, ó, o Xworks, que é no grupo E, né? Qual é a característica dele? Então vocês podem pegar só esse material aqui, ó, e dar uma estudada nele, uma passada só novamente em relação a esse modelo aqui, que aqui vocês vão ter tudo sobre Incoterms. Ele diz assim, o Xworks, a mercadoria é entregue no estabelecimento do vendedor no local de destino, né? O comprador recebe a mercadoria no local, na data combinada, todas as despesas e riscos cabem ao comprador. Então, esse é o Xworks. Quando eu vou para o grupo F, que é o FCA, o FAS e o FOB, né? Eles são mais assim, são os modais de transportes de contratos mais utilizados. O FOB, a gente ouve falar muito dele, né? O vendedor, sob sua conta e risco, deve colocar a mercadoria a bordo do navio indicado pelo comprador, no porto de desembarque designado. Compete ao vendedor atender as formalidades de exportação, né? Então, eu tenho aqui essa condição, que é livre da mercadoria a bordo do navio. Eu tenho o FAS, que é um sistema de contrato que é utilizado só para contrato marítimo, e eu tenho o FCA, que é utilizado no transporte geral. Só que nós vamos fazer o seguinte para facilitar o entendimento de vocês ser melhor. Eu acho que eu coloquei uma tabela para vocês. Acho que foi aqui, ó, tabela. Tá aqui, ó. Ó, vamos pela tabela que vai ficar mais tranquila ainda para vocês entenderem. Eu tenho o seguinte, ó, eu tenho todos os contratos, ok? E eu tenho o que cada contrato tem de responsabilidade. Então, eu tenho ó, embalagem, carregamento na fábrica, pré-encaminhamento, alfândega, manutenção, transporte, seguro, manutenção
na chegada. Quando eu falo de manutenção na chegada, é a movimentação da carga, né? Alfândega na importação, descarregamento na fábrica e pós-encaminhamento do produto, né? C&V, eu estou dizendo o seguinte, você tem custo do comprador e custo do vendedor. Quando eu falo, perceba o seguinte, ó, quando eu olho aqui todos os contratos, né, o último dele, toda a responsabilidade fica para o vendedor. Quando eu falo do ex-work, o vendedor ele só tem a responsabilidade inicial. O restante do processo, todo ele fica por conta do comprador. Então, ele assume toda a responsabilidade. FCA, o que ele vai fazer? O vendedor ele tem a responsabilidade apenas no início do processo. Depois que a carga é liberada, toda a responsabilidade vai por conta do comprador. O FAS, ele tem a mesma característica do FCA. Está vendo aqui? As mesmas responsabilidades de um do outro. O FOB, né? Ele envia a carga, após o envio da carga dali para frente, a responsabilidade é toda do comprador. Então, toda vez que a gente fala de Incoterms, toda vez que a gente fala dos Incoterms, né, a gente tem que entender que existe essa divisão entre eles, de quem é a responsabilidade, se é do comprador ou se é do exportador. Ô, professor, Sim, qual é a diferença do FCA e do FAS, já que eles são praticamente a mesma coisa? FCA, e aí deixa eu pegar aqui que eu vou te mostrar aqui nos detalhes os dois, tá? Opa, peraí. É uma palavrinha só, tá? Que vai ter de diferença deles. Vou pegar aqui só para vocês verificarem que são as mesmas responsabilidades. O que vai mudar de um para o outro vai ser só o tipo de modal. Tá? Ele vai ser isso daqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui na tabela aqui dos dois, só para você ver a diferença, assim, escrita. Ó, é só transporte. Esse daqui é só marítimo. E esse daqui, você pode utilizar qualquer meio de transporte. Então, o FAS, que está aqui, ó, esses dois é a mesma coisa. O que vai limitar um para o outro é só o tipo de modal. Que modal que é? Está aqui, ó. O FAS, que é esse, ele só pode ser utilizado para o marítimo. O FCA, ele é utilizado para os outros tipos de modal. Respondi, Júlio? Sim. Então, a única diferença é só o modal. Tá? Você vai ter outros modelos aqui, ó, que vão ser muito parecidos. E todos eles, quando eles são muito parecidos, a diferença é só o tipo de modal. Outro exemplo aqui, ó. Vou trazer para você aqui, ó. Um outro exemplo, que é isso daqui, ó. CFR e CPT. Qual a diferença dos dois? Modal. CPT, transporte pago, que é em relação a frete, e CFA é também transporte. Então, a diferença, o que vocês têm que pensar, o que vocês têm que... vou dar uma dica para vocês não decorar, né? Mas entender transporte, ou contrato de transporte. São 4 coisas importantes que você tem que pensar durante a prova, os tipos de contrato. Qual é o modal que ele está responsável? Se você tem todos os tipos de modal ou modal específico. Segunda coisa,
é você pensar, se vocês forem ler todos os contratos aqui, vocês vão ver que eles têm, na realidade, o mesmo padrão. Mas quais são os elementos principais? De quem é a responsabilidade da carga na importação e quem tem a responsabilidade da carga na exportação? Então, é modal, de quem é a responsabilidade da carga na importação e na exportação, quem é responsável pela documentação na importação e na exportação, e de quem é a responsabilidade do frete. 4 coisas básicas. Você não precisa decorar tudo que está dentro. Você precisa entender esses quatro pontozinhos. Se você entender esses 4 elementos, você define todos os tipos de contratos existentes para o mercado internacional. Entenderam o que eu falei? Hein, pessoal? Entenderam? Sim, professor. Então, são 4 coisas básicas que vocês têm que tomar como elemento principal dentro dos contratos que são incoterms. Ok? A outra coisa importante, então nós falamos já de transporte, falamos de incoterms, e aí nós vamos falar agora de cadeia de suprimentos. Me dê um conceito, alguém poderia me dar um conceito aí do que seria cadeia de suprimentos? Cadeia de suplemento seria que ela engloba todos os processos, todas as cadeias produtivas? Isso aí, tanto do fornecedor até o cliente final, né? Não é isso? Essa é a estrutura da cadeia de suprimentos. Aí eu falo para vocês o seguinte: logística está dentro da cadeia de suprimentos ou o suprimento está dentro da cadeia logística? Logística está dentro de suprimentos. Perfeito. E aí, quando nós falamos disso, nós estamos dizendo o seguinte, que logística é a parte da cadeia de abastecimento. Então, eu tenho a logística como elemento de planejamento dentro da estrutura maior que é a estrutura da cadeia de suprimentos. Tá? Mediante a isso, então, as atividades, e aí quando nós falamos de cadeia de processo, né, as atividades logísticas, para a gente entender toda a estrutura dessa cadeia de suprimentos, eu falei uma coisa para vocês, o seguinte, que a logística ela acaba dividindo, porque a logística ela faz parte do planejamento estrutural dentro da aplicação do elemento maior, que é a própria cadeia, que envolve transporte, movimentação de carga, armazenagem, processamento, gerenciamento de informações e N outras coisas, né? Só que a gente tem que entender que, quando se fala de processo de cadeia de suprimentos, ela vai estar sendo dividida em atividades primárias e atividades secundárias. Né? Qual é a diferença de um para o outro? Né? Atividades primárias são aqueles elementos essenciais ou estruturais da cadeia. E atividades secundárias são aqueles elementos que são operacionalizados dentro da cadeia. Ok? Então, o conceito de cadeia de suprimentos é um termo que descreve o quê? Toda a estrutura operacional que estão interligadas entre elas. Então, eu não consigo o seguinte, por que o nome de cadeia de suprimentos? Uma depende da outra. Eu não consigo desenvolver essa estrutura sem pensar num contexto geral. Então, para falar em cadeia de suprimentos,
né? Como vocês acabaram de falar ali, ó. Logística é a parte do processo da cadeia de suprimentos. Então, a logística ela vem fazer o quê? Existe uma estrutura que ela tem que ser cumprida e aplicada em todo o processo. A logística ela vem para gerenciar e planejar todo esse controle e fluxo que existe dentro dessa cadeia. Então, eu crio o quê? Eu crio processos para garantir, né, que essa interligação, desde o fornecedor até o cliente final, ele seja feito da melhor forma possível, né? E aí, quando eu falo de cadeia de suprimentos, tem algo importante que é o seguinte: eu tenho que entender que essa cadeia ela tem um objetivo de quê? De satisfazer quem? O consumidor final. Ele vai desenvolver um objetivo principal que é levar o quê? O produto até o cliente final. Essa é a ideia. É um ciclo, a cadeia de suprimentos é o quê? É um ciclo de processo. Tá? Por nós estarmos falando de cadeia de suprimentos, né, a gente sabe o seguinte, que cada etapa dessa precisa de um planejamento. E precisa principalmente de alguns elementos, né, que fazem com que essa cadeia ela funcione, né? O cenário nosso faz com que a logística ela precise ser desenvolvida da melhor forma possível para atender o quê? Algumas necessidades no ambiente de negócio. Então, a cadeia de suprimentos, ela envolve o quê? Aí eu botei alguns pontos aqui para a gente tomar como base e eu vou utilizar lá na frente para vocês entenderem melhor. Eu estou falando de globalização, desenvolvimento tecnológico, aldeia global, e aí essa fala de realidade operacional e estrutural dentro de uma cadeia, né? Demanda de novos mercados, formação de blocos. Então, assim, vocês percebem o seguinte, que quando nós falamos de cadeia de suprimentos, ela envolve num contexto muito maior. Não só os elementos assim internos da empresa, mas principalmente o impacto dos elementos externos. Por isso que a ideia da cadeia de suprimentos ele está diretamente ligado ao quê? Ao elo de ligação de todas essas estruturas dentro desse mundo gigantesco logístico hoje que nós temos no mercado, né? Então, quando nós falamos dessa cadeia, ela na realidade é o quê? É uma rede de negócios, né? Lembrando que a todo momento a ideia é suprir as necessidades lá do consumidor, tá? E por isso que hoje a logística o que ela faz, por ela ser uma cadeia, por a cadeia de suprimento ser um elo muito gigantesco, né, e a gente não consegue aí medir todas elas de forma muito assim rápida. E aí uma coisa que eu falei para vocês há um tempo atrás que na logística hoje se utiliza muita tecnologia. Tecnologias para fazer o quê? Para atender essa demanda e essa realidade que o mercado tem, e principalmente esse fluxo gigantesco que é isso aqui, ó, que nós colocamos anteriormente, né? Eu tenho um fluxo operacional aqui, ó, gigantesco. Então, essa cadeia de processo, elas são interligadas. E aí eu preciso de quê? Preciso de sistemas, métodos, objetivos e processos que garantam que esses elementos eles sejam interligados entre eles. Mediante a isso, olha como que um fluxo de informações de uma cadeia de suprimentos. É muita coisa interligada que precisa ser gerenciada. Então, a logística ela vem para fazer o quê?
dentro da estrutura da cadeia, fazer com que todas essas informações e esse fluxo ele esteja interligado. Por isso que cadeia de suprimentos, né? Deixa eu até pegar aqui embaixo, ele garante, na realidade, uma visão muito mais objetiva no dia a dia das empresas. E aí tem duas coisas aqui que eu coloquei para vocês. Né? Quando eu falo de cadeia de suprimentos, eu posso visualizá-la de duas formas. Sistema empurrado e sistema puxado. Alguém é empurrado, né? E eu tenho o outro sistema, que é o puxado. Qual a diferença dos dois? Alguém conseguiria me dizer aí? Olha o desenho aqui do empurrado. A cadeia, o que ela faz? Ela leva o produto até o consumidor final. Ela empurra, ela tem um processo, né, as decisões e a distribuição são tomadas em relação ao quê? A previsões a longo prazo. Quando eu vou para o processo puxado, ele já é o inverso. Né? Eu sou motivado em relação à demanda. Então, eu tenho duas estruturas de aplicação da cadeia de suprimentos. Eu posso levar o produto ou empurrar, né, a estrutura do processo mediante ao consumidor, e eu posso criar uma forma de distribuição em relação à própria demanda do mercado. Tá? Em relação à cadeia de suprimentos, o que vocês precisam entender, então, ou tomar como base? Conceito do que é a cadeia de suprimentos, qual é o objetivo da cadeia de suprimentos, a função da cadeia de suprimentos e a aplicação dela dentro da estrutura logística. Então, são 4 coisas aí básicas que vocês têm que ter como base para responder as questões lá da prova. Conceito, função, objetivo e a aplicabilidade dela dentro da estrutura logística. Entenderam? Pergunta sobre cadeia de suprimentos? Alguém tem alguma dúvida? Oi? Professor, você falou de aplicabilidade da cadeia de suprimentos dentro da logística, não ser o contrário, não? Não, aí você tem duas coisas. Aplicabilidade dela dentro da cadeia logística, por quê? Porque a logística, na realidade, ela tem a função de planejamento. Ok? E aí, sim. por que eu estou falando isso? Porque a aplicação dela dentro da logística, porque é o seguinte, a cadeia ela é única. Beleza? A cadeia ela é única. Então, ela se aplica dentro da logística, por quê? Porque é a logística que cria o planejamento para atender às expectativas da própria cadeia. Agora, a logística em si, ela está dentro da estrutura da cadeia de suprimentos. Mas a cadeia não vive sem a logística. Entendeu? Ou confuso? Não, tá certo. Entendeu?
Mais alguma dúvida aí, Entendi. gente? Alguém? Mais alguém? Então é o seguinte, ó, objetivo, função e conceito e aplicabilidade, tanto da logística quanto da cadeia. Ok? Sabendo esses 5 pontos aí, vocês respondem as questões de cadeia de suprimento. Então, nós temos o seguinte, ó, transporte é saber os modelos, saber das características de cada modal de transporte, saber vantagem e desvantagem de cada modal e custo, quem é mais caro, quem é mais barato em relação à sua movimentação de carga. Tá? Sabendo isso, responde as questões. Cadeia de suprimentos, a mesma coisa. Sabendo isso que eu acabei de falar para vocês, vocês vão responder tranquilamente as questões que estão lá. Questão do transporte, você falou modelos, características, vantagens e desvantagens de cada modal. Mais alguma coisa? Eu Ué. acho que ele saiu, Henrique. Custo, Mas Henrique, quem é mais barato e quem é mais caro. Ah, tá, entendi. Valeu.
Estão me ouvindo? Sim, professor. Porque sumiu aqui a internet e voltou aqui novamente. Minutos, né? Vocês ouviram até onde que eu falei? Vocês ouviram que eu terminei assim sobre logística reversa? Não, professor, só até a Não. parte do transporte. Tá. Na logística reversa, gente, é o seguinte, mas vocês viram o slide que eu mostrei, não, né? Não, caiu tudo. Não. Então falei aqui sozinho, né? Que eu achei que vocês estavam ouvindo e tinha caído aqui a conexão. Então tá. Em logística reversa, a gente terminou o seguinte: nós falamos, vocês ouviram transporte, cadeia de suprimentos, não foi? Isso. Cadeia de suprimentos, então a gente viu assim, ó, transporte, cadeia de suprimentos, nós falamos de Cotermes, vocês viram, ficou faltando só logística reversa, né? Logística reversa a gente falou dele ontem, na aula de ontem, né? Que está mais fresquinho aí para vocês. O que vai cair lá na prova de logística reversa? O conceito de logística reversa, tá? Que nada mais é do que o retorno de mercadoria, não é isso? Quando você faz a condição inversa da aplicação dele dentro da estrutura, ok? Então, vocês precisam entender o conceito, o porquê da concepção da logística reversa, né? Qual foi a necessidade da criação dela, principalmente em função de leis ambientais, que eu tinha falado ontem, estão lembrados? Sobre isso tudo. Então, conceito, função e o objetivo da logística reversa, né? Qual é o objetivo dela? Atender a expectativa, né, da legislação e de órgãos que querem ou necessitam que esses produtos que não são utilizados, eles tenham um destino que não seja o descarte dele em áreas preservadas. Então, assim, a ideia da logística reversa é garantir isso daí, tá bom? Então, assim, como a gente viu isso ontem, no final do conteúdo de logística reversa não tem muita coisa para a gente passar. Então, é só vocês saberem conceito, aplicação e função da logística reversa. Ok? Pergunta, vocês têm alguma pergunta em relação a algum assunto desse? Transporte, cadeia de suprimentos, Incoterm, logística reversa, o que vocês têm ainda de dúvidas? Nenhuma? Posso fazer chamada? Pode. Tá, então assim, gente, ó, a nossa prova, ela está muito tranquila, tá? O que vocês precisam realmente é só entender cada conteúdo desse que a gente passou, tá? Principalmente os conteúdos vão ser o seguinte, ó. Vocês têm que entender conceito, objetivo, função e aplicabilidade de cada assunto desse. Trabalhando esses 4 elementos em cada assunto, vocês respondem as questões que eu coloquei lá na prova. Tá? Perfeito? Professor, a prova vai ser toda discursiva? Não. Vai ser não. Ela Beleza. vai ser toda objetiva. Por isso que ela está mais fácil se vocês entenderem só esses 4 pontos que eu falei de cada assunto desse.
Entendeu esses 4 pontos, vocês respondem as questões tranquilo. Tranquilo, a prova não tá difícil, tá fácil. Eu vou ter, assim, as questões muito claras para vocês não terem problemas, tá? E aí, boa sorte para vocês aí na prova. Tá bom? Ok. Tá bom. Deixa eu fazer a chamada professor. aqui. Pessoal, não sei se eu falei para vocês, eu acho que eu expliquei para a turma da primeira aula, que a nossa aula hoje foi online porque eu não pude estar aí presente, né? Mas foi em função do seguinte, minha esposa ela foi fazer um exame hoje cedo e deu positivo para Covid. E aí, para não ir, e aí eu passei para a faculdade, essa situação, a faculdade achou melhor não comparecer à aula por causa disso. Então, por isso que vocês foram pegos aí de última hora, essa condição de a nossa aula não ter sido presencial, tá bom? Tá bom, professor. Melhoras aí. Obrigado. Já vou fazer a chamada aqui agora. Ana Carolina. Ana Paula. Presente, professor. Beatriz. Presente. Bruna. Daniela. Daniele. Presente, professor. Emanuele. Presente. Francine. Estou aqui, professor. Giovana. Rick. Professor, a Carol Eu. tá aí, ela ergueu a mão aqui. Carol. Ela deve estar com algum problema de comunicação, mas ela tá assistindo a aula. Tá. Jackson. Jennifer. Júlia. Eu. Júlia. Juliano. Cálita. Tô aqui, professor. Quem falou aí agora? Cálita? Isso. Tô aqui, Kellyton. eu. Professor, Oi. Quem tá falando? o Juliano, falou aí? professor, respondeu. E o Kelton, eu tô aqui também. Kelton e Juliano respondeu também pra você. Tá. Lara. Lara aí não, né? Matheus Barbosa. Tem gente que tem entrando agora. Miss Leide. Matheus Loureiro. Professor, respondi, Lara. Quem tá falando aí?
Quem falou aí? Lara. Tá. Miss Lady. Presente. Nara. Presente. Natália. Paloma. Késia. Presente. Rayane. Eu. Cícera. Washington. Tô aqui, professor. Pessoal, então assim, boa noite e até o dia da prova, né? Boa noite, professor. Boa noite.